Fala players, aqui é o Alan Card, sejam bem-vindos ao Playnini, o canal feito para vocês compartilhar histórias e se divertir. Hoje o papo é sobre nostalgia, daqueles tempos que a gente pegava o controle e passava horas imersos em mundos incríveis. Se tem uma coisa que marcou a minha infância, foram os jogos. E hoje eu vou falar para vocês 5 jogos que marcaram forte a minha memória. Então, pega sua pipoca, se acomoda aí, Finá, solta aquela vinheta. Estamos de volta, players! E sem muita enrolação, o primeiro jogo dessa lista, na verdade não é um jogo, é uma franquia, e ela é aclamada no mundo todo. Pois é, eu estou falando de Resident Evil. A franquia, como um verdadeiro clássico do survival horror, Resident Evil, lançado pela Capcom em 1996 para PlayStation, esse jogo trouxe uma experiência aterrorizante, com puzzles desafiadores e aquele clima sombrio que fez muita gente dormir de luz acesa. Quem aí lembra da primeira vez que encontrou um zumbi no corredor das mansões Spencer? Simplesmente épico. Eu joguei até o 7, o 8 eu não joguei, que é o Village. E eu gostei principalmente do 2, do 3 e o 4, tá? Os outros são até bons. O 6 pra mim é um dos piores jogos que eu já joguei. O 6, Resident Evil 6. Mas o 2 e o 3 pra mim, eles são a obra de arte da Capcom. Um pela introdução do Leon, que ele virou um baita do personagem depois de muito tempo nessa série. E o 3, justamente por causa de um personagem. Eu acho que você já deve estar imaginando quem eu tô falando, né? Pois é, o Tranca-Rua Nemesis. Cara, aquele boss era um pé no saco. E fora ele ser um pé no saco, lembro quando eu era pivete, eu tinha muito medo desse bicho, cara. Aquele cara enorme, grandão. Eu lembro da primeira vez que ele apareceu pulando lá de cima, que ele pegou o cara pela cabeça e atravessou com o tentáculo dele. Cara, esse boss foi um pé no saco, mas foi um baita de um personagem. Uma pena que a Capcom fez o Resident Evil 3, o remake. Meu Deus do céu. Não deu pra tancar, não. É um bom jogo para pessoas que não jogaram o antigo, o clássico. Quem jogou agora o remake, tá valendo. Não conhece o clássico, mas pra quem jogou, os mais saudosistas que jogou do passado, esse 3 aí é meio uma chupeta. Mas Resident Evil é uma das franquias que eu mais gosto no mundo dos jogos. Bom, player, seguindo a minha lista aqui, eu vou falar pra vocês sobre o segundo jogo. Na verdade, também ele é uma outra franquia, uma franquia também aclamada no mundo inteiro, só que além de ser de terror, ela também tem um psicológico. Eu acho que você já deve estar sabendo de quem eu tô falando, né? Pois é, Silent Hill. Se Resident Evil trouxe o medo, Silent Hill veio para mexer com o psicológico. Lançado em 1999 pela Konami, esse jogo inovou com o terror psicológico, criando um ambiente perturbador com sua névoa densa e trilha sonora sinistra. A busca de Harry Manson por sua filha na cidade fantasma de Silent Hill fez muita gente ficar com o coração na boca, em um daqueles jogos que não só assusta, mas também deixa uma marca na alma. Players, o que eu vou falar de Silent Hill para vocês? É um jogo fantástico, é uma obra de arte, principalmente o 1 e o 2. O 3, mais ou menos, o 4 também não gostei, não é que eu não gostei, não me agradou quanto o primeiro e o segundo, mas o melhor de todos é o segundo. Fizeram remake agora do 2 e tal, mas eu ainda não cheguei a jogar, é um dos que tá na minha lista para me comprar, que é o Silent Hill 2, tá? É um jogo que eu tenho boas lembranças, na verdade, más lembranças porque eu falo do terror psicológico. Eu só jogava esse jogo com meu irmão, pra vocês terem noção.
pelo medo que eu tinha. Principalmente por aquele outro boss também que eu vou falar pra vocês que é terrível, que era o Cabeça de Pirâmide. E o 2, cara, a história do 2 é fantástica, mano. O que fizeram com esse jogo, cara, eu tenho que tirar o chapéu pro cara que criou esse jogo, porque até o significado dos monstros que tinha relacionado com o personagem, devido à esposa dele e tal, é um jogo espetacular. E aí, pô, bem que poderia ter saído daquele PT, né, que todo mundo ficou esperando pra saber se ia ser um Silent Hill bom, com o Hideo Kojima tal, mas deu aquela cagada inteira, e o Hideo Kojima saiu da Konami, e a Konami hoje se resume a máquina de pimbolim, e ainda é forte lá no Japão, né? O que aconteceu com a Konami, né? Quem diria a Konami? Fez vários jogos interessantes, que tanto é que tem o próximo que eu vou dizer, que eu vou comentar, que é um dos jogos também que eu gosto muito, é dela também, da Konami, mas Silent Hill, cara, é um jogo assim absurdo, é uma obra de arte. Novamente, players, seguimos aqui com o terceiro jogo dessa lista que eu vou falar pra vocês, que é um jogo que vem desde lá, acho que do Super Nintendo. É um jogo que também ele virou uma franquia produzido pela Konami de novo, novamente, e é espetacular também, principalmente o do PlayStation 1. Bom, eu já vou falar pra vocês qual que é a franquia Castlevania. Vamos falar dessa franquia lendária, Castlevania, desde os tempos do NES até o PlayStation 1, com aquele famoso clássico Sinfonia da Noite. Essa série sempre entregou uma jogabilidade desafiadora e trilhas sonoras épica. Quem jogou sabe o quanto era incrível explorar o castelo de Drácula, derrotar as criaturas das trevas e descobrir segredos escondidos pelo mapa. Simplesmente uma das melhores experiências do game. Players, o que eu vou falar desse Castlevania? Principalmente esse que tá rolando aqui atrás, que é o Sinfonia da Noite, que é a introdução do filho do Drácula, do Alucard. É fantástico. Eu lembro que esse jogo, lembro que meu irmão jogou, meus primos também jogou bastante, e a gente achava que quando matava o Drácula tinha acabado tudo. Mas aí vem a grande surpresa, que você tem que encontrar o padre, o chefe, destruir ele, e nisso você encontrava um olho. Quando você enfrentar o Richard, você tinha que bater nesse olho pra tirar o Richard que ele estava sendo controlado por esse padre. Era mais ou menos isso, eu lembro assim, um pouquinho vagamente, tá? Que faz muito tempo que eu joguei esse jogo, mas ele é um absurdo. Aí o castelo ele virava de ponta cabeça para baixo, então você tinha que fazer tudo de novo para fazer o verdadeiro final, que você lutava contra o pai do Alucard, o Drácula, né? E, cara, é fantástico. Criado por quem? Criado pela Konami. E depois veio do PlayStation 3, o Xbox 360, o Lord of Shadow, perdão meu inglês, que eu não sei falar muito bem. Aí teve o 2 também. Eu gostei, teve muita gente que não gostou, né? Foi até no tempo que ele saiu que o pessoal ficava falando que era o concorrente do God of War. Assim, eu gostei bastante da jogabilidade do Lords of Shadow, eu gostei do jogo, mas o Sinfonia da Noite pra mim é um dos melhores Castlevania que eu já joguei na minha vida. É de tirar o chapéu. 10/10 pra esse jogo. You don't know me, Satan. Bom, players, dando sequência aqui à lista dos 5 jogos, o próximo jogo que eu vou falar pra vocês é um marco no PlayStation 2 e fizeram um remake para o PlayStation 4 dele. Agora, eu estou falando de um jogo que ele é aclamado pela crítica, pelo público. A maior parte das pessoas que jogam esse jogo amam ele demais. Eu estou falando do grande Shadow of the Colossus. Shadow of the Colossus não é apenas um jogo, é uma experiência que marcou uma geração inteira. Lançado originalmente para PlayStation 2, ele conquistou o coração de muitos jogadores, inclusive o meu.
com sua atmosfera única, trilha sonora emocionante e uma história contada de forma quase silenciosa, mas poderosa. No comando de Wander e seu fiel cavalo Agro, a missão é enfrentar colossos gigantes em um mundo vasto e solitário. Cada batalha é uma mistura de quebra-cabeças e emoção pura, transformando o jogo em uma verdadeira obra de arte. Bom, players, o que eu vou falar para vocês sobre esse jogo? Como eu disse aqui anteriormente, é uma obra de arte do PlayStation 2 e esse jogo ele me marcou muito emocionalmente, tá? Eu lembro da primeira vez que eu derrotei o primeiro gigante e ver aquela cena dele caindo, eu não tive uma sensação de, puxa, venci aquele boss difícil, foi tipo uma tristeza, eu não sei explicar pra vocês. Ele é um jogo tão solitário que você fica conectado tanto tempo com esse jogo, derrotando todos os colossos, e eu vou falar uma parte que me pegou bastante emocionalmente, tá? Se você não jogou, dá uma puladinha no vídeo, tá? Porque aqui tem spoiler. No final perto do final, praticamente o último gigante que você tem que enfrentar, você tá com o seu cavalo que acompanha você a jornada todinha. E aí tem uma parte que tá numa ponte que o cavalo começa a correr e ele tem que pular para um outro lado. Só que o cavalo não consegue, ele faz um impulso e o Wander vai pra frente, só que o cavalo cai. Players, essa parte do jogo, mas me deixou triste. Triste, mas triste mesmo. Foi como se eu tivesse perdido um animal meu. Como se fosse uma vida real mesmo. Só que ainda bem que no final a gente descobre que o cavalo tá vivo. E eu vou falar pra vocês, quem não jogou esse jogo, joguem. Tem um remake, como eu falei aqui, do PlayStation 4. Mas se você também tiver ele no PlayStation 2, você não tá perdendo nada. É um baita de um jogo. Eu super recomendo esse jogo pra todos vocês. Bom, chegamos ao final da minha lista, o último jogo. Eu deixei pra falar sobre ele porque eu tenho um apego muito grande nesse jogo. Eu conheci ele através de um amigo meu, quando estudava, que era o Marcelo. Ele perguntou pra mim, você já jogou esse jogo? Eu falei que não, ele falou, pode comprar que você vai gostar. Fui lá e comprei esse jogo e é um dos jogos que eu tenho muito carinho mesmo, tá? Vou fazer um pequeno suspense pra vocês, pra falar sobre esse jogo. Shiná, solta o sonzinho quando eu tô falando que o pessoal que já jogou vai lembrar dele. Pois é, tô falando dele mesmo, o DAF, Metal Gear Solid. Chegamos a um dos jogos mais inovadores da época, Metal Gear Solid, lançado em 1998 para PlayStation, criado pelo mestre Hideo Kojima. Esse game trouxe uma narrativa cinematográfica, jogabilidade de stealth e personagens inesquecíveis, como Solid Snake e Revolver Ocelot. Quem jogou sabe o quanto foi incrível se esgueirar pelos corredores de Shadow Moses e desvendar toda a trama, cheias de reviravolta. Bom, players, eu vou aqui falar pra vocês sobre esse jogo, tá? Ele é um jogo que eu tenho muito, como eu falei pra vocês, um apego emocional muito grande, que eu lembro desde Pivete que eu joguei esse jogo, que era um bonequinho, que era quadrado, todo quadradinho do PlayStation 1, visto de cima. E como eu falei pra vocês, o meu amigo Marcelo que me indicou esse jogo, ele, pra mim, ele é uma obra de arte. Quem foi que criou foi o Hideo Kojima, como foi dito no vídeo. Ele cara, é espetacular. Eu não tenho nem palavras pra dizer o quanto eu gosto desse jogo. Esse jogo ele é tão forte. Todos eles. Eu só não gostei tanto. Não é que eu não gostei, não é a palavra que eu diria. Assim, o que eu achei mais fraquinho de todos foi o 2. Mas o 3 e o 4, pelo amor de Deus, aquela inovação que teve do cara passar mal, se camuflar no meio das folhas,
Eu lembro de um boss do Metal Gear Solid 1, que é o Psycho-Mantis, que naquele tempo, é que o pessoal agora de mais novo não vai se lembrar. Que pra você matar ele, você tinha que trocar o controle 1 e passar pro controle 2, porque senão você não conseguia acertar ele na porrada se estivesse no controle 1. Pra matar ele, você tinha que plugar de um controle pro outro. Estranho, né? Mas era uma coisa tão inovadora que você imagina, naquele tempo não tinha assim... A internet não era tão avançada como hoje. Pensa como foi difícil pra derrotar esse boss. E era engraçado porque a gente tinha o memory card, depois de muito tempo a gente descobriu. Ele conseguia falar com você os jogos que tinha, mas aí depois a gente soube que todos os jogos que eram da Konami ele conseguia ler pelo memory card. Era um chefe muito... É épico esse Psycho-Mantis. E o 3 também, cara, nossa, é a boss. Cara, é surreal o 3. O cara tinha que comer tudo, se camuflar. E assim, a história... cara, é um ritmo muito bom. Todos, na realidade. Mas o 3 e o 4 pra mim eu tenho um apelo emocional, tanto que eu tenho até o 4 aqui, ó. Que foi o primeiro jogo do PlayStation 3 que eu comprei. Eu lembro até hoje o valor, 220 que eu paguei nesse jogo aqui. Esse aqui eu não vendo pra ninguém. Eu não empresto, é um jogo que marcou demais a minha vida. E assim, a parte que mais me marcou foi o final do 4, quando os dois, o Snake e o Liquid, estão se enfrentando em cima do submarino lá. E aí começa a cantar as músicas do primeiro até o último. E tem uma cena engraçada também Uma cena engraçada não, uma cena que, como a evolução do videogame foi... Você tá em Shadow Moses no primeiro jogo, aí no 4 você tem que voltar pra Shadow Moses, aí você vê, aí tipo, bate aquela nostalgia, sabe? Tipo, você jogou o jogo há muito tempo atrás, tá voltando no mesmo lugar, aí toca aquela musiquinha. Cara, simplesmente épico. E a luta dos dois no final, lá em cima, os dois se socando. Cara, e eu não sei se o China pode colocar essa parte que eu tô falando, muitas vezes você começa a perder as forças e começa a cantar as musiquinhas do 1 até o 4. Cara, é surreal. E uma curiosidade pra quem não sabe, tá? Não sei se vocês sabem. A mesma cantora que cantou a abertura do jogo do Metal Gear Solid 3 é a mesma que cantou o encerramento do Castlevania Sinfonia da Noite. E a música é linda, por sinal. Cara, esse jogo pra mim, ele marcou demais a minha vida. Bom, player, chegamos ao final, mas espero que vocês tenham curtido esse top 5, tá? E agora eu quero saber de vocês, quais os jogos marcaram a sua infância? Eu vou dar uma olhadinha nos comentários, tá? Ah, não se esquece, tá? Se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder nenhum vídeo novo aqui do canal. E se gostou, deixa aquele like, compartilha com os amigos para mais gente fazer parte do universo do Playnime. Eu sou o Alan Card, fiquem todos com Deus e até a próxima. Fui!